Fala, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Leão Luso. E os bastidores do Vitória estão aquecidíssimos. Mercado da bola a todo vapor no Vitória, não só de chegadas, mas também de saídas. Muitos jogadores aí tomando rumos diferentes. Jogadores que estão saindo do Vitória, tá bom? Jogadores esses que estávamos esperando esse dia, mas parece que esse dia chegou ou está para chegar. Vamos já pro conteúdo, mas antes, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e senta o dedo no like aí para ajudar aqui o canal. Eu vou começar com as chegadas, os jogadores que estão chegando no Vitória. Primeiro é o Lucas Cândido, jogador que teve passagem recente ano passado no Grêmio e no Sport por empréstimo, jogador que pertence ao Bragantino, ao Red Bull Bragantino, e também teve passagem pelo time alemão Red Bull Leipzig, da Alemanha, né? Que é uma filial também aí da Red Bull. E vamos para os números do jogador, que isso que nos interessa, saber o desempenho do jogador no ano passado e nas temporadas anteriores, pelo menos, né? É um jogador de 24 anos, vai chegar por empréstimo ao Vitória, com opção de compras, e o jogador terá os seus salários totalmente pagos pelo Red Bull. Vitória não terá custos de salário, e é menos mal, porque eu vi muito questionamento, né, muita insatisfação por parte da torcida por contratar um jogador que teve passagem no Sport ano passado, caiu com o Sport ano passado, e o Sport teve a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Caiu assim, ainda no primeiro turno, a gente já sabia, nos primeiros 15 jogos a gente já sabia que o Sport ia cair, né? Então assim, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu prefiro ver as coisas por outro lado. Eu entendo também, me gerou uma preocupação, mas depois eu fui analisar e olhar os números do jogador com mais calma, e vindo dos termos que vem, sem custos, até de salários. O Vitória não terá custos com salários. Eu acho que se o jogador não agradar a comissão técnica e não jogar, ficar escanteado lá, não terá nenhum custo ao Vitória. Mas eu acho que vale a pena um jogador desse no elenco, vindo por opção de compra sem custo. Eu acho que vale a pena pelo histórico do jogador. O jogador tem 24 anos, completa 25 agora no dia 2 de fevereiro, há alguns dias aí pra frente. O jogador jogou no ano passado no Sport e no Grêmio. Ele teve um empréstimo também ao Grêmio, jogou apenas 3 partidas e depois foi pro Sport, jogou 16 partidas, né? Jogou pouco até em ambos os times, e ele chegou a fazer um gol lá no Sport, né? E o jogador fez 16 jogos no Campeonato Brasileiro, um jogo pela Copa Sul-Americana, ainda no Grêmio, um jogo na Copa do Brasil, um jogo no Campeonato Gaúcho, mas só jogou 4 minutos, né? Como se não tivesse jogado. Vamos aqui para o histórico dos jogadores na carreira, né? Onde ele começou, por onde ele passou. É um jogador que já vai fazer 25 anos, não é velho, mas também não é tão jovem assim. Vamos lá. Ano passado teve no Sport e no Grêmio por empréstimo. Em 2024 foi onde ele teve um destaque assim, um ano bom. Pelo que eu pesquisei até com torcedores da Red Bull nas redes sociais, vendo comentários, diz que ele fez um bom ano de 2024. Vamos aqui para ver os números de 2024 dele, né? 2024, ele fez 53 jogos, 10 pela Copa Sul-Americana, 4 pela Libertadores, 26 pelo Campeonato Brasileiro, 4 pela Copa do Brasil e 9 pelo Campeonato Paulista. O jogador teve 3 gols e 1 assistência, né? Ou seja, teve bastante minutagem. Pelos comentários nas redes sociais dos torcedores do Red Bull Bragantino, fez um bom ano de 2024, jogou bem. É um jogador que tem base no Palmeiras, né? Eu vou descer aqui, ó, para o histórico do jogador. O jogador foi comprado junto ao Red Bull Bragantino em 2019 para 2020, ali no início da pandemia, mais ou menos. Pelo Red Bull Leipzig, não foi nem pelo Red Bull Bragantino. Ele foi direto pro Red Bull Leipzig da Alemanha. Ou seja, o jogador chamou a atenção em algum momento, ainda jovem. Chegou lá pro Sub-19, depois subiu pro profissional, não fez nenhuma partida. Foi emprestado pro Red Bull ainda em 2020, Red Bull Bragantino. Fez 15 partidas no Red Bull Bragantino.
E no ano 2021 ficou em definitivo no Red Bull Bragantino, onde fez em 2021 32 partidas, 3 gols, 1 assistência. Em 2022, ano que ele fez um bom número também de partidas, né, de jogos, 50 partidas. O jogador fez em 50 partidas, deixa eu ver direitinho aqui para ver se eu não tô vendo errado, 50 partidas, ele fez 13 gols. Um número muito alto para a posição. Lembrando que esse jogador, ele é lateral esquerdo, mas também pode jogar de zagueiro pela esquerda. É um jogador que tem uma estatura boa, alta, né? Ele faz essas duas funções. Então, em 2022, ele fez 50 partidas. Deixa eu só ver aqui, em 2022, em quais campeonatos foram essas 50 partidas e em quais campeonatos ele fez esse número de gols, que me surpreendeu muito aqui, esse número de gols, né? Aqui, ó. 2022, o Red Bull estava na Libertadores. Ele fez 4 jogos na Libertadores, 32 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele fez 11 gols no Campeonato Brasileiro. Eu fiquei agora aqui até assustado com o número de gols que ele fez numa Série A. 11 gols? Será que esses números estão certos, meu Deus? Rapaz, enfim, eu vou olhar outra fonte aqui, mas essa fonte aqui não costuma ter dados incorretos, né? 32 jogos no Campeonato Brasileiro, 11 gols, 2 assistências. Copa do Brasil, 2 jogos, 1 gol e 1 assistência. Campeonato Paulista, 12 jogos, 1 gol e 1 assistência, totalizando 50 jogos, 13 gols e 3 assistências. Ótimos números desse jogador, me surpreendi muito. Porém, nos anos seguintes, depois teve 2023, que ele também teve bons números nesse ano. 29 jogos, 1 gol. Bons números em termos de minutagem, né? Em 2024 ele volta a ter um bom ano em questão de minutagem, 53 jogos, jogou bastante. Mas no ano de 2025 ele não teve um bom ano, que foi exatamente o ano em que ele esteve emprestado ao Grêmio e emprestado ao Sport e caiu para a segunda divisão com o Sport. Me surpreendeu alguns números do jogador. Assim, como eu falei a vocês, pessoal, como se trata de um empréstimo com opção de compra e não terá custos ao Vitória, ou seja, o Vitória não vai pagar salário, eu acho que vale a pena. Eu sinceramente acho que vale a pena. Vamos partir para o próximo. E o próximo se trata do atacante Lelê do Fluminense. Eu estou usando aqui essa imagem do Ceará para mostrar, para lembrar a torcida que ano passado ele teve uma passagem também em um clube de Série A ano passado e não conseguiu se destacar. Não teve tanto espaço. E depois, no mesmo ano passado, ainda na mesma temporada, foi pro Atlético Goianiense. Eu vou mostrar para vocês aqui os números do jogador aqui na tela. Vamos lá. Ano passado, o Lelê começou a temporada no Ceará, fez 9 jogos no Ceará. O jogador fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A no Ceará, e 2 jogos na Copa do Brasil. Depois, não conseguiu se destacar, não conseguiu se firmar. Lembrando que quem estava lá no Ceará de atacante, de centroavante, no Ceará foi o sacaninha do Corinthians. Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Aquele fez muitos gols, principalmente no primeiro turno, mas acabou caindo no Ceará. Então, muito provavelmente, por esses centroavantes lá, que eu esqueci, Raul, alguma coisa. Esqueci agora o nome. Por esse centroavante estar muito bem, ele não teve tanto espaço. Então, foi para o Atlético Goianiense, onde fez 17 jogos pela Série B. Conseguiu ter uma certa minutagem. Fez 6 jogos e 1 assistência. Muito provavelmente esses números sejam do segundo turno da Série B, né? Então, assim, é um jogador de 28 anos. Vai completar 29 em outubro. E já é um jogador de uma certa idade que não conseguiu se destacar em quase time nenhum. Um jogador que se tornou assim uma sensação no Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. Não sei se vocês lembram, ali em 2023. E fez muitos gols ali naquele ano, né? No Campeonato Carioca ele arrebentou, assim, fez muitos gols. O Fluminense adquiriu esse jogador em definitivo. E no ano de 2023 ainda fez 37 jogos,
12 gols, 3 assistências. No ano 2024, 13 jogos, aí fez menos jogos, né? 13 jogos, 6 gols e 2 assistências. No ano de 2025, ele rodou aí pelo Brasil afora, atrás de Goianiense e Ceará, por empréstimo. O jogador está negociando com o Vitória, ainda não está contratado, né? Vale lembrar isso. O Vitória está tentando trazer esse jogador. Até ano passado, nos meus vídeos aqui, eu mencionei esse jogador. Eu falei da possibilidade do Vitória trazer ele por empréstimo, né? Ao invés de trazer Carlinhos, eu acho ele melhor do que Carlinhos. Ali, esse jogador é aquele jogador pra gente ter no elenco e usar durante o ano, né? Numa possível lesão. Não chega pra ser titular. Chega pra ser uma sombra do Renato Kaiser, até porque o Renzo Lopes se machucou e só volta aos gramados talvez daqui a 4 ou 6 meses. E lembrando também que o jogador tem propostas, possíveis interesses do futebol árabe, né? Então, é esperar para ver o desfecho dessa negociação. É uma aposta, né? É um jogador ali para ter no elenco, para compor o elenco, não chega para resolver nossos problemas. O Vitória ainda precisa de um centroavante que chegue e ocupe a vaga de camisa 9 em definitivo. Lembrando que o Vitória tentou o Alejandro, mas não foi possível pela questão financeira, né? Os empresários do Alejandro fez uma pedida muito alta salarial e era meio que óbvio, porque o jogador foi para a Rússia e muito provavelmente lá na Rússia ele recebia ali um salário na casa de, sei lá, 1 milhão para cima, num teto ali de R$1 milhão, certeza. Mas é aquela coisa que eu sempre digo aqui: gol custa caro. Centroavante que chegue para resolver problema vai custar caro. Ou então a gente vai ter que tá negociando com jogadores da qualidade de Lelê, Renzo, Kaiser, que são jogadores que faz ali um trabalho bem mais ou menos. Vamos lá para as saídas. As prováveis saídas do Vitória. Vamos começar aqui por PP. Segundo informações, o PP está de saída do Vitória para o futebol asiático. Clubes da China demonstraram interesse no futebol do jogador. Jogadores que chegou com alguma expectativa, mas não vingou. Assim como o Jean Mota, assim como o Wellington Rato, PP, o Lucas Braga, são jogadores que custou caro ao Vitória dentro da nossa realidade, porque esse jogador, o PP, custou por volta de 3 milhões e pouco, e o Vitória ainda cedeu um jogador da base ao Grêmio, envolveu na negociação. Ou seja, é um jogador que chegou com alguma expectativa, não vingou, às vezes que entrou não correspondeu, e é mais um que está saindo e partindo a milhão, vai se sair, né? Outro jogador que tem expectativa de saída é o Claudinho. Claudinho pode estar chegando por empréstimo no Sport. O jogador chegou no Vitória no passado com muita expectativa, jogador que tem uma qualidade técnica razoável para boa, só que a questão física do jogador não ajudou muito ano passado, né? Então, o Claudinho muito provavelmente vai ter pouco espaço esse ano, porque chegou o Mateuzinho, o Matheus Silva, lateral direito do Cuiabá, Vitória adquiriu, e também chegou o Nathan Mendes, vindo do Red Bull Bragantino, e ainda temos na base Paulo Roberto e o Jean, mas o Claudinho, 5 laterais do Vitória terá à disposição, então o Claudinho vai ser emprestado. Ainda não sabemos os termos do contrato, se o Vitória vai pagar 100% do salário, se vai ser 50% para cada, se o Vitória vai pagar 40%, o Sport 60%, ainda não sabemos, mas a informação que chega é que o Sport está negociando com o Claudinho, está fechando com o Claudinho por empréstimo até o final do ano. Agora também, esse homem aqui abençoado por Deus, segundo informações, o Fortaleza está encaminhando a contratação do Lucas Braga por empréstimo. Lembrando que o treinador do Fortaleza é o Thiago Carpini. Então, muito provavelmente, é o grande amor da vida do Thiago Carpini, o Lucas Braga. Então, que ele fique lá com ele, que ele se case por lá e que eles sejam felizes para sempre. Vitória vai negociar por empréstimo esse jogador junto ao Fortaleza. O Fortaleza vai pagar a maior parte do salário do Lucas Braga. Não sei se vai ser 60% o Fortaleza, 40% Vitória, 70%, 30%, não sei. A informação que chega é que será... o Fortaleza pagará a maior parte do salário do jogador, né? Então, que vá com Deus, boa sorte, que se destaque, que seja artilheiro da Série B, que seja vendido e que não volte mais ao Vitória, por favor, tá bom?
boa sorte, que seja realmente feliz lá no Fortaleza na Série B. E se por um acaso pegar o Vitória na Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil da vida, que não faça nada. Mas eu desejo sorte a ele. Sorte a PP também, que ele seja negociado em definitivo. E até a Claudinho também, que jogue bem no esporte, que abra... desperte interesse de clubes até de fora do Brasil para ser negociado. Para esse dinheiro retornar. Lembrando que o Vitória gastou 5 milhões em Lucas Braga, 5 milhões em Claudinho, 13 milhões e pouco em PP. Só aqui, calculamos aqui, 13 milhões e pouco em negociações fracassadas. Ainda, se a gente for voltar um pouco mais para trás, o Wellington Rato, 5 milhões, aí vai mais 18. E 3 milhões e pouco por Jean Mota, mais 3 milhões e pouco, com 18, vamos chutar aqui 22 milhões em contratações de jogadores extremamente irrelevantes aí para o time do Vitória. Não ajudou em nada, não agregou em nada ao futebol do Vitória e só trouxe prejuízo aos cofres do clube, tá bom? Olha só, a notícia ontem é que também surgiu um certo interesse, né, lá nos bastidores do Vitória, sobre o atacante Anderson Pato, da Juazeirense, jogador de 23 anos, é um jogador ponta, é veloz, driblador, mas que seria não para o Campeonato Brasileiro, seria para rodar aí no Campeonato Amador, Amador não, Sub-20, Sub-23, rodar na Copa do Nordeste, dar minutagem a ele na Copa do Nordeste, quem sabe até, dependendo do time, até na Copa do Brasil. Enfim, é mais uma aposta do Vitória e vamos ver no que dá, né? Vamos ver se realmente é, de fato, uma informação verídica, porque isso não passa de rumores, né? De especulações. E é isso. O Vitória também ontem aprovou, né, a questão da Arena Barradão, lá os conselheiros e tal, os departamentos responsáveis lá aprovou o projeto Barradão, né, a construção, e agora os trâmites serão mais rápidos agora. Acredito que assinará o contrato em breve. Assinando o contrato com as empresas que vão tocar a obra, o Vitória vai receber uma luva de 50 milhões, 30 milhões até junho, agosto, julho, mais ou menos, e o restante até o final do ano, né? E esse dinheiro, segundo o Fábio Mota, será para pagar dívidas atrasadas do clube, né? Que não são poucas, são muitas, muito também por esses 5 jogadores que eu acabei de falar, que o Vitória adquiriu e que só foi gasto de dinheiro. Jean Mota, Wellington Rato, Lucas Braga, Claudinho e PP. Esses 5 jogadores somaram 22 milhões de reais. Contratação que a gente poderia pegar esses 22 milhões de reais e contratar 2 jogadores, cada um de 10 milhões. Jogadores que iam chegar para resolver o problema. Esse negócio de 1 de 3, 1 de 5, ter quantidade e pouca qualidade, já foi provado que não dá certo. Pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve no canal, interage aí nos comentários, diz aí o que vocês acham, o que vocês acharam dessas informações, tá bom? Forte abraço, ficam com Deus, um bom final de semana para vocês, e o Bavi está chegando. Espero que o Vitória consiga essa vitória importante para o campeonato e para nossa rivalidade, né? Bater neles é muito bom. Forte abraço, ficam com Deus.